Olá, sou a professora Jeane Araújo. Trabalharemos juntos a disciplina Seminários Temático 2 e nessa unidade 1 discutiremos um pouco sobre os novos rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. Os tópicos desta aula são o Laboratório Escolar de Ciências, o Laboratório Tradicional, os objetivos do laboratório e, por último, alternativas para o laboratório escolar, como este pode estar sendo utilizado por professores e por alunos para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. E para começarmos a falar em uso de laboratório, isso nos remete a um local de experimentação, um local de experiências. E essa ideia, ela está presente na história da humanidade. Desde lá o período pré-histórico, os homens eles começavam a procurar os meios de como facilitar as suas atividades diárias, sejam na pesca, na coleta de frutas, na caça, e começavam a pensar ou ter ideias a partir de suas necessidades, a partir ali do cotidiano. Ou seja, a partir de uma necessidade real, começavam a experimentar, tentar, errar e, por fim, os aceitos. A partir da experimentação, buscar formas e alternativas de como melhorar ou facilitar o seu dia a dia. A ciência, ela tem cada vez mais facilitado a vida das pessoas, trazendo para o nosso dia a dia inovações, tecnologias, ou até mesmo coisas simples, por exemplo, o simples acender de uma lâmpada ao toque do interruptor, o uso do celular para enviar e receber mensagens, o uso de eletrodomésticos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, enfim. Em quase todos os campos da atividade humana, existe ali a participação efetiva da comunidade científica buscando alternativas e soluções práticas de como facilitar ou como melhorar o cotidiano das pessoas. Podemos observar, que nos diferentes períodos históricos, os inventos, as descobertas, elas surgiram a partir de necessidades e pelo desejo do homem de sobrevivência. Lá, por exemplo, no período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, ele é marcado pela descoberta do fogo. E essa descoberta ela vem mudar a forma de como o homem pensa, de como ele age, de como ele até mesmo se alimenta. No Neolítico, o período da pedra polida, caracteriza-se pela produção de instrumentos mais elaborados, a descoberta do homem de que uma pedra, ela sendo cortada, ela sendo lascada, ela pode ser utilizada como um instrumento de corte para facilitar a caça, para facilitar a pesca. Daí o homem passa a cultivar os seus alimentos, a confeccionar suas roupas, ou seja, cada vez mais o homem se diferenciava dos outros animais por essa sua capacidade de pensar, capacidade de criar, capacidade de experimentar. Então, podemos deduzir que essas grandes descobertas, elas surgiram com a valorização das ideias e da experimentação. Eu idealizo, eu formulo, eu experimento e daí eu concluo ou chego a uma descoberta. Então, para nós hoje, é muito fácil, pegar o fósforo e acender lá o fogo lá no nosso fogão. É muito fácil pegar uma faca e cortar uma fruta. É muito fácil ir no guarda-roupa e pegar uma roupa para ir para a escola, para ir para uma festa. Mas antes, para que tivéssemos todas essas facilidades hoje no nosso dia a dia, elas começaram lá atrás, lá no começo da história da nossa humanidade, onde o homem não tinha todos esses artefatos ou não tinha toda essa facilidade e ele precisava reinventar-se para que o seu dia a dia ele fosse
mais fácil para que no seu dia a dia ele conquistasse a sobrevivência. O laboratório escolar de ciência, né, é um local onde nós vamos fazer a relação teoria e prática. Né? O ensino tradicional ele tem comprometido a qualidade do ensino. E por quê que ele tem comprometido? Justamente quando ele não coloca o aluno em evidência, quando ele não permite o aluno ser um partícipe da sua formação, quando ele leva o aluno a apenas memorizar ou reproduzir teorias, conceitos, atividades que já foram pré-determinadas ou elaboradas anteriormente pelo professor. Faz-se necessário cada vez mais que o ensino escolar, que a aprendizagem escolar, ela seja eficaz, seja necessidade de uma formação eficaz para o ingresso no mercado de trabalho e também na universidade. O laboratório, a aula prática, é esse momento em que o aluno ele vai formular, vai atrás de novas descobertas, local onde a aprendizagem ela se torna mais significativa para o aluno, ou seja, ele vê ali na prática, experimenta e nesse momento ele entende que os conceitos que ele adquiriu lá em sala de aula, eles podem ser colocados em prática no seu dia a dia. Então, o ensino ele precisa de uma formação eficaz para que o aluno adquira, construa durante sua carreira escolar conhecimentos, aprendizagens que os capacite realmente para o mercado de trabalho e a universidade, não apenas reproduzir, não apenas memorizar, não apenas decorar fórmulas, leis, conceitos. Mas para que isso aconteça, né, é necessário uma ruptura de conteúdos fragmentados sem aplicação prática. Para que isso ocorra, a escola, os professores, o projeto político-pedagógico deve repensar o ensino de forma a contemplar as necessidades educativas. Primeiro, considerando quem é o aluno, seu contexto social, e como esses conteúdos serão aplicados na prática para que ele realmente aprenda e não apenas tente memorizar. Assim, esse conteúdo vai ser esquecido, né, após a prova, após a avaliação e até mesmo após o final do ano letivo. Então, os conteúdos, os ensinos, o ensino ele precisa ter significado para que esse aluno construa essa aprendizagem de modo que o que ele aprendeu no ensino fundamental sirva posteriormente para o ensino médio, sirva posteriormente para a universidade, sirva para que ele possa aplicar lá no seu campo de atuação no mercado de trabalho. O ensino de ciências é uma atividade complexa, problemática, requer reflexão e prática, né? Então, a matemática ela é uma ciência, porque ela é descoberta, ela é raciocínio. E quando nós, como professores, apresentamos uma teoria já estruturada, seguida só da apresentação de seguida apenas da apresentação de explicação, sem que o aluno possa tocar, possa experimentar, sem que haja a parte prática, o ensino ele vai estar privilegiando a memorização. E assim vai se tornar incompreensível para o aluno, para alguns vai perder o interesse, ou outros podem até formar a ideia de que a matemática é muito difícil e que não serve para nada, né? Apenas uma disciplina que está na grade curricular e que eu preciso me esforçar para tirar boas notas ou notas suficientes para passar de ano. O laboratório surge então como um ambiente alternativo de ensino e aprendizagem. Mas é necessário então que os professores eles possam observar esse ambiente como um recurso a mais, né? Como um recurso a mais, como uma metodologia a mais, como uma didática a mais, que vai privilegiar as práticas de ensino.
É necessário também formação de professores, com vistas a mudanças e transformações nas práticas de ensino, que o professor busque novas metodologias, que ele utilize os recursos, os materiais didáticos, que ele possa buscar meios de tornar a aula de matemática um ambiente prazeroso e estimulador para o aluno. As metas, que mais comumente expressam aquilo que os estudantes devem aprender no ensino de ciências, têm sido adquirir conhecimento científico, aprender os processos e métodos das ciências, compreender as aplicações da ciência, especialmente as relações entre ciência e sociedade, e ciência, tecnologia e sociedade. Ou seja, como o conhecimento ele pode ser utilizado e aplicado na sociedade, no nosso cotidiano. E como essa tecnologia que está presente nas nossas escolas, nos nossos lares, elas podem contribuir para o avanço das pesquisas e do conhecimento científico. Então, as metas que costumamos ver dentro da escola são essas, né, que os alunos eles precisam adquirir conhecimento científico, conhecimento esses que não é apenas para ser aprovado no final do ano letivo, mas conhecimentos que possam ser utilizados, que possam ser testados e até mesmo refutados pelos alunos. É preciso refletir como as escolas elas têm se preparado para alcançar essas metas, como elas têm se organizado para que seja um ambiente de formação integral desse aluno, que esse aluno saia do ambiente escolar, que ele termine o ano letivo, que ele conclua os estudos com conhecimentos científicos o suficiente para que ele possa prosseguir nos seus estudos ou até mesmo já para o ingresso no mercado de trabalho. O ensino de ciências deve oferecer ao educando oportunidades de reflexão e ação, dando a ele embasamento para reivindicá-las com seu próprio amadurecimento. Então, não cabe mais à escola, não cabe mais aos professores a ideia de que o aluno ele precisa receber o conhecimento como algo pronto e acabado, né? Mas que seja um ambiente em que crie-se oportunidades para que experimentem, ponham em prática o visto e aprendido na escola. Comumente nós vemos lá nas séries iniciais, do 1º ao 5º ano, por exemplo, que há muitas metodologias, que há muitos recursos, que os professores eles buscam se empenhar em atividades lúdicas que possam trazer para o aluno uma aprendizagem mais significativa. É muito mais fácil para o meu aluno compreender, por exemplo, como fazer uma adição, né, entender 2 mais 2, responder que 2 mais 2 é 4, quando ele utiliza de alguns recursos, quando o professor o leva a entender através de uma aula lúdica e cheia de experimentos para que ele compreenda, por exemplo, utilizando 2 palitos de picolé, 2 tampinhas de garrafa, objetos simples do dia a dia mesmo, para que o aluno possa experimentar, né? 2 mais 2 igual a 4. Então, não basta apenas explicar o conceito, não basta apenas dizer que a adição é a ideia de juntar, é a ideia de acrescentar, de agregar, mas que o aluno possa experimentar. Então, esse ensino, ele precisa dar essa oportunidade de reflexão, de descoberta. Como eu consigo? Como eu posso chegar a esse resultado? Então, o aluno ele vai amadurecendo o seu próprio conhecimento. É comum ouvirmos nos dias atuais falar em aprendizagem significativa, né? E isso quer dizer que ela precisa ter sentido para o aluno, que ele se perceba como aprendiz e como aprendiz lá fora do ambiente escolar ou dentro do ambiente escolar, ele consegue aplicar o conhecimento adquirido ali naquele espaço, naquele ambiente.
As aulas do laboratório, em sua prática pedagógica, desenvolvidas pelos professores, proporcionam uma aprendizagem significativa através da comprovação científica, oportunizando a construção do conhecimento. Ou seja, quando o meu aluno ele constrói, quando ele põe a mão na massa, quando ele descobre, a partir da reflexão, a partir da observação, para ele tem sentido. E se tem sentido, ele tem significado. O conhecimento científico nos proporciona a capacidade de ampliar a nossa compreensão e atuação no mundo em que vivemos. Vemos aí que o conhecimento ele se constrói, através dos fatos, da observação e principalmente da prática. Ou seja, nós precisamos construir nas nossas escolas a cultura de que os alunos precisam ser sujeitos ativos, precisam ser críticos e com consciência de mundo. Pode-se deduzir que o aprendizado teórico aliado à prática é imensurável. É o caminho que leva à descoberta e ao prazer de criar. Uma vez quando eu crio, uma vez quando eu torno o ensino mais prazeroso, mais estimulante para o aluno, para ele a aprendizagem será de forma imensurável, pois estes alunos serão ativos no seu próprio processo de aprendizagem. E é comum observarmos que em algumas escolas as práticas de ensino é apenas o quadro, o livro, o giz ou o pincel, o caderno e exercícios infinitos com regras, com aplicações em que o aluno muitas vezes não compreende, não entende, e o laboratório ele surge aí como essa oportunidade, de aliar a teoria à prática. O laboratório tradicional. No que é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas envolvendo observações e medidas acerca de fenômenos previamente determinados pelo professor. Então, o professor elabora, o professor previamente já se organizou, levou os alunos para o laboratório e, neste momento, eles podem trabalhar em grupos, seguir os roteiros elaborados pelo professor para testar uma lei, para ilustrar ideias e conceitos. Os conceitos aprendidos nas aulas teóricas podem ser testados e aí assim ver na prática o que acontece na teoria ou aprender a utilizar algum instrumento ou alguma técnica. Mas existem algumas críticas que se fazem a estas atividades práticas quando elas apenas são elaboradas pelos professores, sem que antes não tenha efetivamente relacionado aos conceitos físicos, ou quando este roteiro ele está apenas para seguir o manual ou as unidades em que o livro didático estabelece. Outra crítica que é feita é que nem sempre essas atividades são relevantes do ponto de vista dos estudantes. Problemas e procedimentos para resolvê-los já determinados. Então, quando já é determinado, pode não dar ao aluno a oportunidade de buscar descobrir através de suas próprias curiosidades ou dúvidas. Alguns eventos isolados, onde o objetivo é chegar à resposta certa, limita a criatividade e curiosidade do aluno, ou seja, poda a autonomia, a participação dele no levantamento de hipóteses. Outro problema, outra crítica é que os laboratórios de ciências eles são caros e nem sempre as escolas elas podem estar equipando um laboratório, pois não dispõe de recursos financeiros suficientes. E aí fica o questionamento. Na escola em que você estudava, tinha laboratório?
com que frequências eles eram utilizados. Em algumas escolas, o laboratório é apenas um espaço destinado a guardar materiais não usados, computadores que não são utilizados pelos alunos, livros, estantes. E será que a solução para a qualidade no ensino seria laboratório na escola? O fato de ter laboratório na escola já seria um ponto positivo em dizer que o ensino naquele determinado local realmente é de qualidade? Pois vejamos bem, algumas escolas que nem sequer têm computador, nem sequer têm um quadro acrílico, e nem por isso a aprendizagem ela deixa de acontecer. O que queremos dizer é que o ensino dentro do ambiente escolar, quando utilizamos da prática nos laboratórios, eles podem ter mais significados e mais aprendizagem para o aluno. As atividades do laboratório, elas precisam ser de fato planejadas, né? Não basta apenas levar o aluno, sem que antes os objetivos sejam traçados. Por exemplo, eles podem lá aprender a usar técnicas e outros instrumentos, testar uma lei, desenvolvimento de habilidades, ilustrar ideias e conceitos, descobrir ou formular uma lei, observar, inferir, comprovar, enfim, o mesmo conjunto de materiais. E um professor criativo pode planejar várias atividades diferentes com objetivos claramente distintos. Por exemplo, fazer medições, aprender grandezas, ou outras estratégias, ou outras fórmulas de se chegar a uma lei ou a uma comprovação científica. Então, o laboratório é um espaço coletivo de aprendizagem, né, em que as atividades práticas devem propiciar a esse estudante e ao professor situações importantes para a compreensão de conceitos. Mas a questão que se coloca é: o laboratório pode ter um papel mais relevante para a aprendizagem escolar? Se pode, de que maneira ele deve ser organizado? Como ele pode ser organizado para que não seja visto como pelo aluno como um passatempo na escola, mas sim um recurso pedagógico que deve ser explorado com vistas à aprendizagem. Precisa de atividades pré-elaboradas, que o aluno compreenda o porquê e para quê, né? Então, o laboratório dentro do ambiente escolar, ele tem esse papel relevante para o ensino quando ele contribui, quando ele é planejado, quando ele é observado e colocado como um recurso pedagógico capaz de contribuir para uma aprendizagem significativa. Então, a primeira resposta é, sem dúvida, que o laboratório pode e deve ter um papel mais relevante para a aprendizagem de ciências. O fato de estarmos insatisfeitos com a qualidade da aprendizagem, não só de ciências, sugere que todo o sistema escolar deve ser continuamente repensado, né? Como a escola tem contemplado ações dentro do seu ambiente para a aprendizagem interdisciplinar, como acontece a avaliação, que objetivos, enquanto escola, temos traçado para o desenvolvimento desse aluno, como a comunidade participa, como a família participa. Então, todo o sistema escolar ele deve ser continuamente repensado, e para isso nós temos o projeto político-pedagógico, né, que não é um documento pronto e acabado, mas um documento que está em constantes transformações e mudanças, porque as mudanças dentro da educação elas acontecem rapidamente ou acontecem diariamente. Então, o projeto político ele precisa ser repensado de acordo com as novas demandas que vão surgindo dentro da escola. E para que contribua para uma aprendizagem significativa,
As atividades nesse espaço devem ter um planejamento sistemático, isto é, que as atividades já sejam pré-elaboradas, que o professor e aluno se planejem, que aconteça uma explicação e discussão dos objetivos de tal ensino, ou seja, para quê, por quê, como, o que fazer. Explicitar as diretrizes de ação do professor e dos estudantes. Os objetivos de ensino precisam ser claros e explícitos e precisam ainda estar de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula ou de acordo com as curiosidades desse aluno. Não precisa ser apenas um roteiro, ser apenas aquilo que foi estipulado pelo professor, mas também de acordo com a curiosidade e dúvida do meu aluno. Os estudantes devem entender os propósitos da ciência. Ficou enraizado, em algumas escolas, em alguns alunos, alguns objetivos implícitos que os professores e estudantes tradicionalmente associam aos laboratórios de ciência, e talvez por isso que eles não sejam tão utilizados no ambiente escolar. Por exemplo, verificar, comprovar leis e teorias científicas. O aluno pode entender que o objetivo do laboratório é apenas de comprovar aquilo que já foi testado anteriormente, aquilo que já foi lido anteriormente. E aí, nesse caso, o resultado ele se torna mais importante que o processo, em detrimento da aprendizagem, porque o conhecimento, a experiência já vai acontecer de modo a produzir algo que já é previsto, ou seja, não se admitirá o erro. E quando o erro ocorre, ele não será investigado. Outro objetivo implícito é que o laboratório serve apenas para ensinar o método científico. E vale ressaltar que não há um método científico que determine exatamente como fazer, o que fazer para produzir conhecimento. Não há uma fórmula concreta, pronta e acabada. Os alunos eles precisam, juntamente com o professor, entender que ciência é descobrir algo novo, não apenas reproduzir aquilo que já foi testado, aquilo que já foi comprovado. Borges, na página 10, vem dizer que o laboratório pode proporcionar excelentes oportunidades para que os estudantes testem suas próprias hipóteses e não as hipóteses ou os métodos já utilizados anteriormente, para que planejem suas ações e as executem de forma a produzir resultados dignos de confiança. Então, Borges vem trazer aí a autonomia do aluno, colocar em evidência a curiosidade, a autonomia, o professor como estimulador desse potencial do aluno, que ele também é cientista, que ele pode produzir conhecimento, que ele pode produzir ciência. Outro objetivo é facilitar a aprendizagem e compreensão de conceitos. Para esse objetivo é necessária atividade pré e pós-laboratório, relatórios, planejamento, tempo, roteiro, usar o conhecimento prévio, as ideias, discussão das observações, resultados e interpretações obtidas. Então, o laboratório surge também, um objetivo implícito é de que ele deve facilitar o aluno a compreender o conceito, mas muito mais do que compreender, é importante que o aluno saiba como executar e usar esses conceitos. Ensinar habilidades práticas, como usar equipamentos, instrumentos específicos, medir grandezas físicas, fazer montagens, técnicas de investigação. Então, o laboratório deve ser também um espaço onde esse meu aluno possa desenvolver suas próprias potencialidades, suas próprias habilidades, onde se ofereça recursos e meios para que ele utilize esse espaço não apenas com aquilo que já é pré-estabelecido, com aquilo que já é de fato certeza de que, sendo testada uma lei, sendo testada uma teoria,
ela vai dar certo. Então, o laboratório também é para ensinar habilidades práticas, mas muito mais para despertar a autonomia e a criatividade do aluno. Por último, nós temos aí algumas alternativas para o laboratório escolar, né? Como estes, eles podem ser utilizados tanto por professores quanto por alunos para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem de modo que ele se torne significativo para o aluno, se torne prazeroso. Uma alternativa que temos defendido há mais de uma década e mais recentemente temos investigado e utilizado com nossos alunos consiste em estruturar as atividades de laboratório como investigações ou problemas práticos mais abertos, que os alunos devem resolver sem a direção imposta por um roteiro fortemente estruturado ou por instruções verbais do professor. Borges, página 11. Podemos perceber na fala de Borges que uma das alternativas é a autonomia do educando. O educando como um sujeito ativo, que investiga, que levanta hipóteses, que estrutura suas atividades, que vai para a prática mesmo sem que o professor esteja ali o instruindo verbalmente. Então, a escola, em sua organização, deve propiciar ao aluno esse desejo, essas oportunidades de que ele construa, que ele seja um construtor, que ele participe desse ensino, mas também dessa aprendizagem. Outras alternativas para o laboratório é que ele pode ser um local onde as novas tendências educacionais podem ser testadas, pode ser um espaço que possibilita atividades de investigação, né, e trabalhos com projetos, um espaço onde podemos utilizar também para a inter-relação entre os vários níveis de ensino, podemos promover atividades lúdicas, os alunos também podem utilizar esse espaço para grupos de estudo ou para criar, confeccionar novos equipamentos e materiais didáticos. A formação pedagógica dos professores também pode acontecer dentro desse espaço que é o laboratório. Enfim, é uma gama de possibilidades para que seja um local dinâmico de aprendizagem, um local visitado e usado por professores e alunos e não apenas um cômodo da escola destinado a guardar materiais. Então, o laboratório surge como uma ferramenta a mais, como uma possibilidade a mais para que o ensino e a aprendizagem construída dentro da escola tenha significado para o aluno. A educação, ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo.